Fala, torcedora tricolor, fala, torcedor tricolor, eu sou o Davi Vinícius Ferreira e esse aqui é o canal O Colossal das Laranjeiras. Vamos embora para mais um vídeo de pré-jogo aqui no canal. O Fluminense hoje tem uma missão difícil, mas de suma importância para a classificação direta para a Libertadores do ano que vem. E é um time que está focado na Copa do Brasil. Sim, é um time que está focado na Copa do Brasil. Mas antes disso, ainda temos dois compromissos importantíssimos na reta final desse Brasileirão. Eu estou devendo um giro informativo, tá? Sobre a novidade das eleições, o resultado, algumas sondagens. Eu só estou confirmando mais algumas informações para trazer o vídeo completo aqui, que deve sair nesta quarta-feira, mais conhecido como amanhã, tá bom? Então fica esse meu compromisso aqui. Amanhã terá um giro informativo após esse Fluminense e Grêmio, na verdade Grêmio e Fluminense, que acontece hoje 9h30 na Arena do Grêmio. O jogo terá transmissão do Premier e do Sport TV e é um jogo importantíssimo para o Fluminense, porque o Fluminense tem um duelo muito complicado contra esse Grêmio e tem adversários que hoje, o Bahia, não sei se o jogo do Bahia é hoje ou se é amanhã também, mas o Bahia tem grande possibilidade de pontuar porque o Bahia pega o Sport em casa. Então, é uma rodada que o Bahia, a gente espera que o Bahia faça 3 pontos sem muitas dificuldades. Já o Botafogo pega o Cruzeiro fora, mas a gente também não sabe qual Cruzeiro é esse. Se é um Cruzeiro já focado na Copa do Brasil, que vai vir com o time reserva, se é um Cruzeiro que vai vir focado ainda no Brasileiro, tentando ser segundo colocado, a gente não sabe. Chance de título, o Cruzeiro não tem mais. A briga realmente ficou entre Palmeiras e Flamengo. Eu espero que o Palmeiras ganhe, porque sábado passado já nos decepcionou. Então, é uma briga onde o Fluminense precisa pontuar fora de casa. A primeira vitória do meu dia não tem hora melhor para sair do que agora. De jogar uma pressão para Botafogo, que joga amanhã, para o Bahia, que joga amanhã, que é de suma importância esses 3 pontos hoje lá no Sul. O Fluminense, se ganhar e o Vasco empatar, ou até ganhar do Mirassol, o Vasco também joga hoje às 7 horas em São Januário. Se o Vasco empatar esse jogo, ou ganhar, e o Fluminense ganhar, o Fluminense fica 2 pontos do Mirassol. Então, é um jogo para dar a vida. O Fluminense precisa dar a vida e vencer esse jogo de hoje. Como o Fluminense pode vencer esse jogo? Eu te conto agora. Mas antes, como eu sempre começo pelo mandante, escalação do Grêmio. O treinador, bem conhecido por vocês, Mano Menezes. Mano Menezes, aquele retranqueiro nojento. Eu não gosto do Mano Menezes de forma alguma. Não gosto do estilo, não gosto do personagem. No jogo passado, contra o Palmeiras, acho que foi no jogo contra o Palmeiras, deu dedo para a torcida, xingou alguns torcedores. Eu não gosto do Mano Menezes, nem como pessoa, não como pessoa não, até porque eu não conheço, como treinador, como esse personagem que ele quer apresentar. Então não gosto do esquema tático, não gosto sobre o que ele pensa de futebol, mas ainda bem que não é mais problema não, isso é problema do torcedor do Grêmio, que está escalado hoje, a provável escalação do Grêmio, né? Thiago Volpi no gol, na lateral direita Marcos Rocha, a dupla de zaga Wagner Leonardo, e aí tem uma dúvida do lado esquerdo entre Kahneman, que recebeu o efeito suspensivo para jogar esse jogo, ou o Gustavo Martins, né, que é um zagueiro, um bom zagueiro. Eu gosto do Gustavo Martins, eu tenho acompanhado bem alguns jogos da Série A e tenho impressionado esse zagueiro. Eu gostaria que tivesse um zagueiro desse no elenco do Fluminense. Marlon, também de efeito suspensivo, aquele Marlon mesmo, tá? Que jogou no Fluminense, jogou em Portugal, sim. Ele é o titular absoluto do Grêmio. Trinca de volantes, Dodi é o primeiro volante e 2 segundos volantes. Edenilson pelo lado direito e Arthur Melo pelo lado esquerdo. Aquele mesmo, que jogou no Barcelona, na Juventus. Esse é o Arthur. Já o camisa, acho que é o camisa 8 do Grêmio hoje, né? Alisson ou Pavão na esquerda. O William, aquele mesmo, Premier League, na direita, ex-Corinthians, ex-Chelsea, ex-Fulham. E lá no ataque, André Henrique. O Caio Vinícius e o Amuzu não estão disponíveis para essa partida. Ambos receberam o 3º cartão amarelo.
Caio Vinícius, que na semana passada teve o nome ligado ao Fluminense, uma notícia que o Fluminense tinha recusado ele, um jornalista do SBT Esportes deu essa notícia, do BTB Esportes, né? Deu essa notícia que o Fluminense tinha recusado o Carlos Vinícius de graça. O Carlos Vinícius foi oferecido de graça ao Fluminense. O Fluminense recusou, alegando que Everaldo seria melhor que ele, seria o melhor centroavante, mais completo. Dito isso, Carlos Vinícius tem 8 gols no ano e Everaldo tem 8 gols na passagem, 6 gols na passagem inteira dele pelo Fluminense. E o Carlos Vinícius tem 8 gols desde que chegou no Grêmio, acho que deve ter 3 meses. Mais um erro da diretoria, mas não estou aqui para criticar ninguém, até porque realmente o Carlos Vinícius não vinha bem no futebol europeu, vinha de uma decadência, acho que já tinha 3 anos que não fazia 10 gols por temporada, então realmente fica difícil acreditar num cara desse. Mas vamos lá, falando de Fluminense agora. Luiz Obeldia escala o time com Fábio no gol, Samuel Xavier, Ignácio e Freitas. Thiago Silva não viaja, o jogador está nessa reta final apenas jogando jogos em casa para poder concentrar e descansar para a Copa do Brasil. Né? Um jogador... A gente não pode se dar o risco de perder o Thiago Silva para essa semi, para essa possível final de Copa do Brasil. Por isso a zaga hoje é Ignácio e Freitas. Na lateral esquerda, René, a dupla de volante, Martinelli e Hércules, e o nosso camisa 10 ali, o nosso articulador, o Lúcio Acosta. Canóbio, que saudade, que queria poder falar que o Canóbio vai jogar hoje. Serna na esquerda, Soteldo pela direita, e John Kennedy deve ser o titular na partida de hoje. Soteldo, gente, o Canóbio levou o terceiro cartão amarelo, foi forçado, ele forçou o terceiro cartão amarelo, uma orientação da equipe do Fluminense, da diretoria, da comissão técnica, né, para ele não ir para esse jogo, para poder descansar e jogar apenas o jogo contra o Bahia, que eu estarei presente, devo comprar o ingresso hoje, irei no setor sul, devo comprar o ingresso hoje, para ir nesse jogo contra o Bahia, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, então o Canóbio não joga, Thiago Silva também não joga hoje, e tem alguns jogadores do Fluminense pendurados. Fábio, o próprio Ignácio, o Ganso, que viajou, se eu não me engano, o Freitas também está pendurado. Tem bons jogadores pendurados, Lima está pendurado, Santi Moreno, mas não viajou, Santi Moreno está pendurado, Facundo Bernal está pendurado. Então é um jogo para a gente ter bastante cuidado com reclamação, até porque o juiz é ruim. Rafael Caos apita o jogo de hoje. É um juiz totalmente perdido, deixa o jogo rolar uma hora, outra hora para o jogo demais. Não me agrada nem um pouco o juiz Rafael Caos, que é muito ruim, na minha humilde opinião. Esse foi o vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, manda para aquele amigo tricolor para ele ficar bem informado. Espero voltar aqui no pós-jogo com uma vitória e com uma classificação bem garantida para a Libertadores 2026, vaga direta que eu me refiro, porque na Libertadores já estaremos. Eu quero ir para a vaga direta da fase de grupos. Até a próxima, muito obrigado por acompanhar até aqui. Valeu!